Olá a todos, sejam todos bem-vindos ao canal. Sou o professor Jonas, professor de filosofia. Farei um vídeo o mais breve possível falando sobre o pensamento dos sofistas, que nós faremos uma prova aí nos próximos dias com alguns alunos e é fundamental. Eu acho que eu acredito que o vídeo poderá contribuir com quem está buscando estudar. Eu vou partir de 5 pontos importantes, que eu diria extremamente importantes aqui para entender o pensamento dos sofistas. Primeiramente, ao contexto político e econômico da antiga Grécia. Segundo, o uso da retórica por parte dos sofistas. Terceiro, relativismo. Quarto, a frase do Protágoras: o homem mede todas as coisas. E por fim, não menos importante, né, o Gorgias, com a famosa e célebre consideração de que nada existe. Né? Ele demonstra, através da linguagem, de que nada existe. Depois vamos falar bem sobre isso. Então, primeiramente, o contexto social, político, econômico dos gregos, lembrando que naquela época estava no auge a democracia grega, então o encontro dos cidadãos na praça pública, em que eles debatiam os temas importantes para a cidade. Então era o uso da fala, da retórica, então as pessoas se encontravam e começavam a debater na praça pública. Lembrando que apenas algumas pessoas tinham direito a fazer isso. Existem alguns dados que dizem que a população de Atenas naquela época, por exemplo, era de 110 mil pessoas, e quem era considerado cidadão apenas em torno de 10, 11 mil pessoas, né? Média de 10% aí da população apenas. Os outros eram escravos, estrangeiros, etc. Mas a importância dos sofistas é que eles sabiam falar muito bem. Então, eles vinham de realidade pobre, mas eles eram pagos para falar na praça pública, para representar o interesse de algumas pessoas. E também eles eram pagos para ensinar os filhos dos ricos a fazer isso. E dizem que foi assim que alguns pensadores enriqueceram, como por exemplo o Protágoras, e esse também é um dos motivos pelos quais eles foram criticados, né, principalmente por Sócrates, por fazer da filosofia uma forma de ganhar dinheiro. Então, entender esse contexto dos gregos, né, lembrar que então eles falavam na praça pública, convenciam as pessoas, eu diria extremamente importante esse fato para entender o surgimento dos sofistas naquela época. Segundo ponto que é extremamente importante é o uso da retórica. Né? A retórica pode ser dita aqui como uma capacidade de mentir, seduzir, impressionar, convencer. Então os sofistas eles eram mestres da retórica. Eles sabiam falar muito bem e ensinavam os filhos dos ricos a falar muito bem também. Claro que ficaram novamente, vou falar aqui principalmente o Sócrates ou Platão, né? Eles bateram muito nessa parte dos sofistas, porque eles eram, segundo esses pensadores clássicos, eles eram desonestos, né? Ao fazer isso, fazer da filosofia não uma busca pela verdade, mas uma busca pelo dinheiro. Então a retórica é exatamente isso. Eu gosto de mostrar para os alunos que os sofistas são exatamente como os políticos hoje, né? Tem políticos que sabem falar muito bem e dessa maneira que eles chegam no que eles estão, né? Claro. Um exemplo que eu gosto de citar é o Lula, né? Não que ele seja honesto, desonesto, não é isso que está em jogo aqui. Mas é alguém que sabe usar muito bem a retórica, dá um microfone pro cara, o cara vai convencer uma galera inteira. Ele sabe falar muito bem, né? Ao contrário de muitos outros, por exemplo a Dilma. Mas enfim, eu acho que a capacidade de falar muito bem é extremamente importante para o político. Também advogado, até mesmo professores, né? O professor de filosofia chega lá, não vai ensinar o que ele pensa, mas ele fala ou ele ensina aquilo do qual estão pagando ele para ensinar, né? Existe uma ementa, etc. Eu acho que em questão da retórica lembrar disso, talvez até mesmo o vendedor, né? O vendedor que tem uma boa retórica, ele também tem sucesso na carreira dele. Então tem vários exemplos aí de carreiras, de profissões que usam a retórica que nós podemos comparar com os sofistas. Então os sofistas sabiam falar muito bem. Agora pense, né? Juntar filosofia com essa profissão deles. Enfim, espero que tenha ficado claro. Terceiro ponto que eu considero extremamente importante é o relativismo. Né? Eles partindo do princípio de que não existe uma verdade. A verdade é relativa a um ponto de vista, né? Tendo em vista que cada um tem um ponto de vista diferente, portanto a verdade seria diferente para cada um. É importante, já relacionado com o quarto ponto que vamos falar aqui, de que o homem é medida de todas as coisas, é que para os pré-socráticos, os filósofos que vieram antes, a verdade estava na natureza, na physis, né? Na physis. Então, a verdade estava na árvore. A árvore era a água, por exemplo, para o Tales de Mileto, para o Anaximenes é o fogo, por causa do movimento, para Demócrito é átomo. Enfim, para os sofistas, a verdade é aquilo que você vê dela. O diabo tá piscando uma luz aqui. A verdade é o que você vê. A verdade não está na árvore. A verdade está dentro de cada um. E por isso, se cada um souber mostrar muito bem a sua verdade, enfim, a sua verdade é que vai prevalecer. Então daí a importância também do uso da retórica. E aqui já comentando também o quarto ponto. Então a verdade não está na árvore, a verdade não está na physis, a verdade está dentro de cada um de nós.
Isso vai ser um ponto importante, vai ser bem desenvolvido por Sócrates, mais uma dimensão mais da razão. E aí nasce uma nova forma de filosofia em que os sofistas também foram importantes nesse contexto. E o Protágoras, então, afirmava que o homem é medida das coisas. Né? A verdade está dentro de cada um de nós. Cada um de nós vê a verdade de uma maneira diferente e cada um de nós diz o que é a verdade. Né? Então não existe uma verdade absoluta, ela é relativa ao ponto de vista de cada um. E por fim, eu gostaria de fechar aqui o vídeo falando do Gorgias, que foi um pensador sofista também. Ele demonstra de que nada existe. Lembrando do ser e do não ser, inclusive ali no quadro atrás tem, gosto de colocar dois conjuntos, né? O ser é tudo e o não ser não é, não existe. E o Gorgias diz assim, o ser, aliás, antes tem uma argumentação que ele desenvolve, ele diz assim, só existe uma coisa se existisse o contrário. Por exemplo, só existe luz se existir escuridão, só existe vida se existir morte, só existe dia se existir noite, né? Só existe o seco se existir o úmido, enfim, só existe uma coisa se existisse o contrário. Se isso é verdade, o ser é tudo, o tudo só existe se existisse o contrário, que seria o nada, portanto nada existe. Mas se o nada existe, o tudo tem que deixar de existir, porque é impossível de pensar que uma coisa exista e não exista ao mesmo tempo. Portanto, para o Gorgias, nada existe, porque aquilo que é e não é, na verdade não é. Não tem como algo existir e não existir ao mesmo tempo. Ou é, ou não é. E, portanto, nada existe. E se nada existe, então tudo tem que deixar de existir, porque nada existe. Ele diz assim, se nada existe, nós não podemos entender. Como que você vai entender nada? E se você não tem como entender, ou até se nós entendêssemos, não teríamos como comunicar. Portanto, nada existe. Agora, o importante do Gorgias não é provar que nada existe, né? Por mais que ele consiga demonstrar isso através da linguagem, a importância do Gorgias é dizer, mostrar e demonstrar o poder mágico das palavras. Ou seja, se você souber usar as palavras corretamente, você consegue convencer as pessoas o que você quiser, inclusive demonstrar de que nada existe. Interessante que em alguns momentos ele invertia o argumento e passava a demonstrar que tudo existe. Então, o objetivo aqui não é discutir o que existe e o que não existe, mas é discutir a linguagem. Se você souber falar bem, você consegue convencer as pessoas o que você quiser. Diz o sofista, diz o Gorgias, principalmente. Espero que tenha ficado mais ou menos claro, que tenha ajudado também a todos aí que estão estudando para provas, até mesmo o Enem. O Enem sempre aparece alguma coisa sobre essa época, sobre a democracia grega, sobre sofistas. Desejo sorte a todos e um abraço a todos. Até mais. Tchau.